A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Palavra da Vida, que compartilha estudos, leituras, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos terminar a meditação, o estudo do livro de Efésios. Efésios é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso. Éfeso é uma cidade que hoje não existe mais, mas essa cidade tem as suas ruínas, que ficam dentro de uma cidade que hoje é conhecida como Selçuk. A cidade de Selçuk fica dentro da Turquia, e dentro de Selçuk você tem um pedaço que correspondem às ruínas de Éfeso. E Paulo escreveu essa carta que nós estamos estudando para os efésios, que eram os cidadãos de Éfeso, trazendo orientações sobre a forma de seguirem a Jesus. Na verdade, Efésios tem 6 capítulos. Os capítulos 1 ao 3 falam a respeito do plano da salvação. Os capítulos 4 ao 6 falam a respeito de como viver o relacionamento com Deus. Então, o capítulo 1 explica que Deus enviou Jesus para morrer por toda a humanidade gratuitamente, de maneira que todas as pessoas que tiverem fé em Jesus recebem a salvação pela graça. O que é graça? Graça é um favor imerecido que recebemos de Deus. Nós éramos pecadores, não merecíamos ter amizade, comunhão, envolvimento, ligação direta com Deus por causa dos nossos pecados. Então Deus, pela sua bondade, pelo seu amor, olhando para nós e que estávamos mortos, disse: vou enviar Jesus. Ele vai morrer por todas as pessoas e todas as pessoas que tiverem fé em Jesus vão receber o perdão dos pecados e vão poder ser reconectados comigo. Então Deus fez isso. Enviou Jesus, que veio, pregou o reino de Deus e deu a sua própria vida, sem exigir nada de nós. Ele ofereceu a própria vida de graça para nós e abriu para nós uma graça. A graça, que significa o favor de Deus de recebermos o perdão dos pecados e podermos ser reconectados com Deus. Por isso que graça significa o favor imerecido de Deus. E essa graça nós a recebemos de maneira gratuita. Recebemos de graça, porque Jesus morreu, ele ofereceu a vida de graça. Isso está escrito em Efésios, no capítulo 1, onde Paulo destaca a importância de entender a graça. No capítulo 2, nós vemos que Paulo explica que pela graça é que nós somos salvos. Pela graça nós somos salvos e isso não vem de nós. Isso é um dom de Deus. Isso é um presente de Deus. Foi Deus que deu essa oferta do seu Filho por todos nós. E no capítulo 2 está escrito que quando você recebe Jesus, que você recebe a graça da salvação, você estava morto anteriormente nos seus pecados. Mas aí quando você recebe a graça, que é aceitar a Jesus, que é aceitar o sacrifício dele, você recebe o perdão dos seus pecados, você ressuscita da morte. Você passa a ter vida com Deus. Segundo, nós estávamos longe de Deus sem Jesus. Passamos a ficar perto dele, nos aproximamos dele pela graça. Terceiro, até que Jesus viesse e oferecesse a sua vida, só os judeus podiam ter relacionamento com Deus por meio de várias leis que estão no Antigo Testamento.
todos os que não são judeus não tinham nenhuma via de acesso a Deus. A partir do momento em que Jesus morreu, todos, judeus e não judeus, foram reconciliados e toda pessoa que aceita Jesus, recebe a graça de Deus, passa a fazer parte do corpo de Cristo, tendo Cristo como cabeça e tendo Cristo como a pedra fundamental, a pedra angular de um edifício. Então, Paulo, no capítulo 2, ele fala sobre isso. Pela graça, nós estávamos mortos e ressuscitamos. Pela graça, nós estávamos longe e somos aproximados de Deus. Pela graça, nós não tínhamos como estar com Deus, mas Deus trouxe reconciliação. Ele uniu todos, judeus e não judeus, dentro da igreja, que passa a fazer parte do corpo de Cristo. E os que não são judeus passam a ser concidadãos dos céus. Significa, passam a ser, juntamente com os judeus, pessoas que têm cidadania no céu. Ter cidadania no céu significa que tem o nome escrito no céu. Passa a ser uma pessoa, um cidadão do reino de Deus. E isso tudo, os judeus com os não judeus, formam um edifício que corresponde a uma estrutura que tem Cristo como a pedra angular, a pedra principal que sustenta todo esse edifício. Paulo faz essa comparação com um edifício porque Éfeso era uma cidade que tinha muitas construções arquitetônicas, porque Éfeso, na antiguidade, era uma cidade portuária que recebia muitas pessoas de vários lugares, então havia muitas construções. Usar essa linguagem de um edifício era uma linguagem que todos eles entenderiam, que eles fazem parte do corpo de Cristo agora. No capítulo 3, Paulo fala, ele dá o destaque de que ele estava pregando para os não-judeus e que todos os efésios também deveriam se esforçar e se dedicar para pregarem e viverem a palavra de Deus. Então, os capítulos 1, 2 e 3 falam sobre Jesus como a graça, sobre a graça e o que ela traz para nós e que todos devem se empenhar na graça. O capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6 que nós vamos ler hoje são capítulos que falam sobre modus vivendi, sobre modo de viver, sobre estilo de vida. Aquele que recebe a graça não pode viver como vivia antigamente. Não pode viver como vivem as pessoas que não têm relacionamento, ligação, conexão com Deus. Os cristãos que estão conectados a Deus agora vivem uma vida diferente. E no capítulo 4, Paulo faz o destaque de várias práticas, dizendo que não devemos nos envolver com o roubo. Quem roubava deve parar de roubar e começar a trabalhar. Aquele que ficava irado facilmente precisa ter domínio próprio e vencer a ira, tratando as pessoas com mansidão, com respeito, tendo autodomínio. As pessoas que viviam envolvidas na mentira devem deixar a mentira. E as pessoas devem buscar caminhar para cumprir o seu ministério, porque no capítulo 4 Paulo fala que cada pessoa que entra na graça recebe uma graça individual específica que diz respeito com as suas habilidades, com os seus dons, com os seus talentos, que precisa empregá-los para o uso no reino de Deus. No capítulo 4, Paulo fala que existem 5 ministérios: o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério evangelístico, o ministério de
pastores e o ministério de mestres. Esses 5 ministérios se referem ao apostólico, significa pregar em um nível mundial. Depois você tem o ministério profético, que consiste em anunciar a palavra de Deus. E você é um profeta quando você diz: Jesus ama você. Você está dizendo para a pessoa que Jesus de fato a ama. Você é um profeta quando você diz: aceita Jesus, porque um dia ele voltará. E se você o receber, você terá uma nova vida. Você vai receber o perdão dos pecados, você vai receber o Espírito Santo na sua vida, você vai receber uma nova vida e Deus vai começar a morar em sua vida. Isso é o ministério profético. A profecia consiste em falar a respeito da palavra de Deus. O terceiro ministério é o ministério evangelístico. Pessoas que falam a respeito do amor de Deus de uma maneira simples, para que as pessoas consigam entender o plano da salvação. O quarto ministério é o pastoral, aqueles que cuidam da igreja, cuidam da estrutura administrativa, cuidam do aconselhamento, cuidam da divisão das tarefas, dos grupos de louvor, do círculo de oração. Então, o papel do pastor é um papel mais específico, local, dentro da igreja, atendendo as pessoas. E depois você tem o ministério dos mestres, que são aqueles que estão envolvidos com o ensino. Todas essas coisas estão escritas no capítulo 4, que existem os ministérios e sobre vencer a ira, a mentira, o roubo e também que devemos vencer os ambientes que frequentamos. Não devemos dar lugar ao diabo. Nós comentamos que dar lugar ao diabo significa ir a lugares onde as obras das trevas prevalecem. Nós comentamos também que os ambientes não são apenas físicos. Quando você acessa certos ambientes na internet que são ilícitos, você está dando lugar ao diabo. Você está abrindo espaço para que o diabo possa trabalhar nos seus pensamentos, naquilo que você está vendo, naquilo que você está ouvindo e contaminando o seu relacionamento com Deus. Ontem nós lemos Efésios capítulo 5, que nos fala sobre andar na luz e que também nos fala sobre imoralidade sexual, nos fala sobre não dar lugar à embriaguez, mas ser cheio do Espírito Santo. E nós comentamos que para receber o Espírito Santo devemos ter uma vida de santidade, uma vida de separação das coisas do mundo. E o capítulo 5 termina falando sobre a vida conjugal, que os casais devem se respeitar, o marido e a esposa. Agora nós vamos entrar no capítulo 6. Você percebe que o capítulo 4, o capítulo 5 e agora o capítulo 6 são capítulos que estão falando sobre modo de vida, como viver. Não se deve roubar, não se deve mentir, não se deve dar lugar ao diabo, né? Capítulo 4, capítulo 5, não se deve viver em imoralidade sexual, não se deve se embriagar, os maridos e as esposas devem honrar um ao outro, tendo um casamento que reflete que o marido tem um relacionamento com Deus, sendo como Cristo entregou a vida pela igreja, entregando a sua vida e cuidando da sua esposa, como Cristo amou a igreja, a esposa honrando e sendo submissa ao marido que honra a Deus, para que exista unidade dentro da família. E agora o capítulo 6, ele prossegue falando sobre práticas, sobre estilo de vida. E aqui, você está vendo aqui no topo da tela, que nós estamos usando a Bíblia King James atualizada. Essa é a versão que nós estamos usando.
Vamos continuar hoje com Efésios capítulo 6, que tem aqui um título, Caminhando como Pais e Filhos. Esses títulos aqui que você vê na Bíblia são títulos que não fazem parte do texto original. Cada versão da Bíblia tem alguns títulos, tem Bíblias que não colocam esses títulos, mas a King James colocou esse título aqui, Caminhando como Pais e Filhos. Vamos ler aqui o versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. 2. Honra a teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. 3. Para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. O que Paulo está falando aqui nesses versículos? Ele está falando a respeito de práticas da fé. Está falando a respeito dos filhos, que eles devem honrar os pais, porque no Antigo Testamento, entre os 10 mandamentos, existe um mandamento que diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra e para que você vá bem. Então, Paulo lembra desse mandamento e reforça isso aos filhos, dizendo: honre o seu pai, honre a sua mãe, porque esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a promessa de que se você fizer isso, você irá bem e você terá uma vida longa sobre a terra. A ideia de que o filho tem vida longa na terra é que os pais querem o bem dos filhos. E eles dão conselhos que podem livrar os filhos de se envolverem em situações que podem levar a acidentes, que podem levar a doenças, que podem levar a situações de perigo. Quando o pai, quando a mãe dizem: não saia de noite, não vá nos lugares onde as pessoas fazem coisas erradas. Eles estão prevenindo e dando o livramento da morte. Mas Paulo fala aqui no versículo 4: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Porque existem muitos pais que são abusivos, que exigem muitas vezes além daquilo que os filhos conseguem suportar em certas etapas da vida. Você que é pai, você que é mãe, precisa verificar quando seus filhos estão um pouco abatidos, precisando de renovação, de apoio, precisando de um apoio emocional, precisando de uma conversa mais de perto. Existem muitos adolescentes de classes altas que estão completamente insensíveis. Alguns dias atrás, uma juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é titular da Vara da Infância e da Juventude, fez uma exposição a respeito de uma lei que discute novas formas de educação de adolescentes. E ela disse que existem plataformas nas redes sociais. Existe uma plataforma que se chama Discord. É uma rede social onde as pessoas entram, criam um grupo, chamam as pessoas que elas querem e aquele grupo fica fechado. E elas abrem as câmeras e elas fazem desafios. E elas fazem propostas entre os adolescentes. Quem tem coragem de fazer isso? E ela estava relatando que, acessando essas plataformas da Discord, ela viu adolescentes pegando animais, pegando fogo, queimando o animal gritando e eles achando aquilo divertido. E uns dizendo aos outros: vamos ver se você tem coragem de tirar a pele do gato, tirar a pele do cachorro com fogo, tirando isso aqui na frente da gente. Mostra aí que você consegue. E ela disse que existem vários adolescentes que estão envolvidos nesses grupos e existem desafios de automutilação. Vamos ver se você tem coragem de pegar uma faca, de pegar a gilete, de cortar o seu pulso, de cortar o seu corpo aqui na nossa frente.
e questionada sobre por que esses adolescentes estão fazendo isso, ela disse que ouvindo esses adolescentes, porque existem práticas criminosas, maus tratos aos animais. E quando um adolescente comete um crime, ele não é considerado crime, é considerado como ato infracional. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala que todo adolescente que comete um crime, aquele crime é considerado ato infracional. Então existem casas, abrigos, para que os adolescentes cumpram as suas penas, vamos dizer assim. Quando eles recebem uma condenação por prática de ato infracional, eles ficam nesses locais até os 18 anos para poderem se ressocializar e serem tratados para que possam, antes de voltarem à sociedade. Então, ela julgando esses processos, ela disse que perguntou a esses adolescentes por que eles fazem isso. E eles responderam que era apenas uma diversão. E um detalhe que ela apresentou é que esses adolescentes fazem parte das famílias das classes média e alta. E ela disse que isso foi um dado que chamou a atenção dela, porque ela disse que os crimes, os atos infracionais dos adolescentes de classes mais baixas são o tráfico de drogas, os furtos, os roubos e a busca por conseguirem um pouco de dinheiro para poderem comprar uma roupa, comprarem de repente comida, alguma coisa assim. Mas esses adolescentes que se mutilam e praticam esses crimes, eles praticam esses crimes porque eles não têm recebido a atenção dos pais. Eles ficam dentro de casa, eles ficam sem nenhum desafio, então eles entram nessas plataformas e lançam esses desafios entre eles, entre os adolescentes, dizendo assim, prova que você consegue fazer isso. Então aqui no versículo 4, por que eu trouxe essa questão desse debate? Porque o versículo 4 diz aqui, e vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. E o conselho do Senhor é que os pais ensinem a palavra de Deus para os filhos. Ensinem que existe um Deus nos céus que os ama. E ensina que os pais devem cuidar dos seus filhos. Você abraça o seu filho, você fala para ele que você ama o seu filho, a sua filha, você mostra que você está presente na vida do seu filho, porque muitas vezes o acúmulo de tarefas, os trabalhos e o cansaço no retorno para casa faz com que os pais se esqueçam que existe lá uma criança, um adolescente que precisa de um abraço. Existe um livro que fala sobre a experiência da mesa e fala que crianças e adolescentes que crescem tendo refeições junto com o pai, com a mãe, com a família na mesa, eles não se envolvem com o crime, porque eles ganham o entendimento de que eu faço parte dessa família. Existe uma pessoa que lidera essa casa, que é meu pai. Existe uma pessoa que cuida de mim, que me ama, que mostra o carinho, mostra o carinho de uma forma especial, que é a mãe. Eu pertenço a um lugar onde eu tenho segurança. E essa experiência da mesa faz com que a pessoa, quando o adolescente recebe um convite para se envolver com o tráfico, ele entenda, eu não faço parte desse mundo, eu faço parte daquele mundo que é da minha família. Talvez você diga, mas eu não tive pai, eu não tive mãe. Mas de repente você teve o padrasto, você teve a madrasta, de repente teve os seus avós, de repente os seus pais são adotivos, mas talvez você é mãe solo, mas o fato de você ser uma mãe que coloca o seu filho na mesa, que faz a refeição junto, de repente chamar o seu pai, o avô,
para participar, de repente chamar o seu irmão, que é o tio, para fazer essa parte dentro de casa, é algo importante. Então, eduque os seus filhos no caminho do Senhor. Essas práticas, por que falar dessas práticas? Porque estamos vivendo num tempo de redes sociais e tem pessoas que deixam o filho com um telefone celular na mão, os adolescentes com o telefone celular na mão, e na hora das refeições cada um vai para um canto com o seu celular e vai comendo e olhando tela. É necessário cortar a tela no momento das refeições. É necessário abandonar, soltar o telefone celular nessas horas. Tem muitas pessoas que não disciplinam os filhos com relação à hora de desligar a tela para que vão dormir. Crianças, adolescentes estão horas e horas perdendo sono. Isso está prejudicando a saúde mental dos filhos e fazendo com que essa geração é a primeira geração que tem menos inteligência do que a geração anterior. Todas as gerações, a geração seguinte sempre teve mais inteligência, mais capacidade, mais habilidades. E as pesquisas mostram que essa geração que cresceu agora, nesses anos de 2000 para cá, 2010 para cá, tem tido mais distração, menos foco, menos concentração, menos capacidade de ter paciência para resolver os problemas do dia a dia. E tudo isso é consequência de ficarem o tempo todo no celular, tendo respostas, olhando, virando os reels nas telas, no Instagram. Então, coloque uma disciplina em relação aos seus filhos, eduque os filhos no caminho do Senhor. Tome o tempo de fazer brincadeiras em parques, em lugares públicos, onde exista o contato físico, onde exista o olho no olho, onde exista o abraço, onde exista relacionamento, onde exista a leitura da palavra. Aquele momento de falar a respeito das histórias da Bíblia, conversar a respeito da Bíblia, falar a respeito do amor de Deus. Você que é pai, você que é mãe, você tem um caderno de oração onde você anota quais são as orações que você faz pelo seu filho. Abra um caderno de oração, faça as orações, mostre, pedi para Deus isso pelo meu filho. Deus respondeu assim e assim. Daqui até o final do ano você vai poder compartilhar com seu filho. Olha só, eu estava sem saber o que fazer sobre aquilo que você me pediu. Eu orei, anotei aqui no caderno, o Senhor respondeu, Ele fez isso e isso por nós. Deus é Pai, Deus está no céu, Ele está cuidando de você, Ele está com você. Essas palavras vão fazer que o seu filho ganhe força em relação às suas emoções, ganhe relacionamento com Deus, uma conexão com você, pai, com você que é mãe. E isso vai proteger o seu filho, isso vai livrar ele de ciladas, más companhias, de más amizades. Então, repense sobre essas questões aqui. E os filhos, obedeçam os pais quando eles honram e seguem a Deus. Se os pais estão no caminho torto, no caminho errado, falando para que você faça coisas erradas, repense também. Porque o maior de todos os nossos pais, maior que os nossos pais, é Deus. Siga a Deus, honre a Deus acima de tudo. Agora, o versículo 5 tem esse título aqui, Caminhando como servos. Você percebe que Paulo começa na parte final do capítulo 5 falando sobre os casais. Depois, aqui no capítulo 6, ele fala sobre os pais com os filhos. Aí ele prossegue falando sobre os servos. Aqui ele vai falar sobre os servos e sobre os seus patrões. Então veja aqui o versículo 5. Quanto a vós outros, escravos, obedecei a vossos senhores terrenos, com todo respeito e temor. Temor aqui significa reverência, consideração. Então, com todo respeito e consideração, com sinceridade de coração como a Cristo,
6. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. 7. Servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não aos homens. 8. Certos de que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. Então aqui nós vemos que ele fala, quando você trabalha para alguém, não trabalhe com raiva, não trabalhe pensando assim, eu estou trabalhando e ele está ficando rico. Trabalhe como quem trabalha para o Senhor, fazendo o melhor que você tem para oferecer. Faça o melhor, independente da função que você ocupe. Se você já pensou assim, eu trabalho e ele fica rico, comece a se desenvolver, comece a estudar, comece a buscar o crescimento de habilidades. Você pode pedir a Deus, Deus, eu não quero ficar o tempo todo como servo. Eu quero ter o meu negócio, eu quero que o Senhor me abençoe. Você pode aprender tudo que você tem realizado na empresa em que você trabalha. Você pode buscar o seu desenvolvimento pessoal, o seu crescimento, para que depois você possa, com o conjunto de conhecimentos, partir para algo melhor. Agora, hoje, enquanto você está como servo, em todos os lugares em que você servir, seja sempre correto, honesto, seja sempre sincero na forma como você serve, como você presta esse serviço, como que servindo a Deus. Deus está vendo o que você está fazendo. Se você não honra o seu empregador, se você faz as coisas de forma incompleta, se você faz as coisas com o coração dobrado, com o coração triste, Deus está vendo. Você está sendo pago por esse cargo, por essa posição que você está ocupando atualmente. Não seja uma pessoa ingrata. O texto de Efésios, aqui no capítulo 6, ensina que devemos fazer tudo o que fazemos para a glória de Deus, para honrar a Deus. Então, se você está hoje como empregado, como servo, faça o seu melhor. Agora o versículo 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com vossos servos, abandonai as ameaças, pois tendes conhecimento, que o mesmo Senhor deles é vosso Senhor também, que está no céu e não faz diferença entre pessoas. Então aqui ele fala para os líderes, os chefes, os empresários, os donos do negócio, os que são os supervisores, dizendo, respeitem, tratem bem aos servos, porque existe um Deus que é o Deus deles também. E agora nós entramos aqui num novo capítulo, num novo subcapítulo, né? Que é caminhando com a armadura. Esses versículos que falam sobre caminhar com a armadura, que correspondem à última forma de viver com Deus, falam a respeito da nossa vida espiritual. Como viver a espiritualidade com Deus? Esses últimos versículos falam que existe uma batalha espiritual, existe uma guerra no mundo celestial. E é interessante que quando você abre a carta de Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, está escrito: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos agraciou com todas as bênçãos nos lugares celestiais, nas regiões celestiais. E quando nós comentamos isso no capítulo 1, nós dissemos que quando você aceita Jesus, você já recebe a graça e a autoridade para agir no mundo espiritual, para vencer as obras do inferno que agem no mundo espiritual. E isso está escrito em Efésios no capítulo 1, e quando você chega no capítulo 6, a carta de Paulo se encerra detalhando como ter as armaduras para lutar essas guerras que são guerras espirituais. E você vê aqui no versículo 10, concluindo, ele está agora indo para o final da sua carta, concluindo
fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então ele começa dizendo assim: recebam a força no Senhor, fortalecei-vos no Senhor. O que significa fortalecer-se no Senhor? Significa que nós precisamos buscar força em Deus. Significa que nós não temos a força suficiente para podermos vencer todas as guerras dessa vida e as guerras espirituais. Que nós precisamos de socorro, que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos, nas nossas fragilidades, nas nossas fraquezas, receber a força que vem de Deus. Então ele diz, concluindo, fortalecei-vos. Fortalecer-se fala a respeito de fazer um esforço para entrar em um treinamento para receber a força. É como quando você quer ganhar força muscular e você entra numa academia e você vai lá e faz as coisas de forma disciplinada, constante, regular, para você conseguir receber a força. Então fala a respeito de um posicionamento, de fortalecei-vos no Senhor. Eu preciso ir até Deus e eu preciso verificar quais são os exercícios, os treinamentos, as práticas que eu preciso fazer para que eu possa receber essa força que vem de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então eu preciso receber a força que vem do poder de Deus. Como que eu faço isso? E Paulo explica isso aqui. 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo fala, estou falando para vocês usarem 2 camadas de roupas. Vestir é uma camada, revestir é colocar mais uma camada. Então, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo está dizendo, existem armadilhas que o diabo coloca no caminho de cada crente, de cada cristão, para derrubá-lo. 12. Porquanto, que significa por quê? Porque nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você percebe aqui que Paulo fala que existem principados. Principados significa que existem príncipes de demônios. Esses príncipes de demônios são aqueles demônios que chefiam vários demônios. Você consegue ver dentro da Bíblia a existência desses principados quando você lê Daniel capítulo 10. Quando você lê Daniel capítulo 10, a Bíblia fala que o profeta Daniel estava na Babilônia e ele estava como escravo naquele lugar. E ele uma vez pergunta para Deus, até quando o povo de Israel vai ficar como escravo aqui na Babilônia? Ele pede para Deus para que responda as dúvidas dele. E a Bíblia fala que, como estava demorando, ele resolveu fazer um propósito de jejum de 21 dias, onde ele não comeu nada que fosse gostoso. Lá está escrito que nada que era gostoso ele comeu naqueles 21 dias. E a Bíblia fala que no 21º dia, o anjo desceu e disse para Daniel, Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a buscar a Deus, foram ouvidas as tuas palavras, mas o príncipe da Pérsia veio e impediu que eu viesse para entregar a resposta que partiu do céu para você. E foi necessário que o arcanjo Miguel, viesse e combatesse esse príncipe da Pérsia para que eu viesse para te entregar o recado. Então, isso está escrito em Daniel, capítulo 10. Então, quando você lê Daniel, capítulo 10, você toma conhecimento de que existem príncipes de demônios que atuam nas regiões espirituais. Nós dizemos que
Existe o céu que nós vemos aqui na terra, depois existe o segundo céu, que é um local espiritual, onde vivem esses demônios, e depois você tem o céu dos céus, que é onde Deus habita, nas alturas. Então, nas regiões do ar, existem principados, existem demônios que agem para atrapalhar a vida dos cristãos, para atrapalhar as pessoas, para que elas não cheguem ao conhecimento de Deus, para que elas fiquem cegas em trevas e não consigam chegar até a graça. Então, assim, os principados são esses demônios que chefiam vários demônios, e potestades. Potestades vem de potestas. Potestas significa poder. Significa que existem outros demônios que têm poderes para influenciar alguém a, por exemplo, adulterar, se prostituir, mentir, matar. Existem esses demônios que ficam atuando de forma isolada, que ficam atuando ali numa dimensão menor. Os principados, eles trabalham em uma dimensão mais ampla. Daniel estava orando pelo povo de Israel. Então veio o príncipe da Pérsia. Então podemos entender que um príncipe das trevas, ele atua numa região de alta, uma região mais ampla. Ele era o príncipe da Pérsia, ele era um demônio que chefiava várias entidades, vários demônios em toda a região da Pérsia, onde Daniel estava. Agora tem as potestades, são poderes malignos que querem agir sobre uma pessoa, sobre uma família, sobre algumas casas, de repente, da vizinhança, sobre um local. Depois tem contra os dominadores deste sistema mundial em trevas. Os dominadores também são demônios, mas existe um sistema mundial, ou seja, todo mundo, depois que ocorreu o afastamento de Deus, depois que o ser humano caiu no pecado, ficou mergulhado na influência das trevas. E existem esses dominadores que são demônios que estão espalhados, influenciando pessoas e suas casas, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui Paulo fala em geral a todas as forças espirituais do mal que agem nas regiões celestiais. O versículo 12, Paulo fala que existe uma luta, e a nossa luta não é contra seres humanos. Tem uma outra versão, que é a versão Almeida Corrigida e Fiel, que fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Aqui nessa versão da King James, fala que a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra a ação de demônios. Quando alguém provoca você, quando alguém irrita você, os demônios estão atuando na vida da pessoa para que ela provoque você, atuando na sua vida, querendo exercer influência para que você fique nervoso, para que você fique nervosa, para que você caia de repente nas vias de fato, para que você faça alguma tolice. Então, por isso que em Efésios 4 fala: não deis lugar ao diabo, não deixe a ira dominar o coração de vocês. Agora o versículo 13: por esse motivo vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. Você percebe aqui no versículo 13 que Paulo fala: vocês precisam ter a armadura para o dia do mal. Porque muitas vezes você consegue seguir a Deus por um tempo, mas se você para de orar, para de ler a Bíblia, quando você para de participar dos cultos, quando você para de buscar o revestimento espiritual diário, você vai enfraquecendo, até que chega um dia que alguma coisa dá errado. Esse é o dia mau. E se você não está revestido de Deus no dia do mal, é o dia em que você tropeça. Por isso o versículo 13 diz: por esse motivo, por vocês saberem
que existem esses principados, essas potestades, esses dominadores do sistema mundial que está mergulhado em trevas, que existem essas forças espirituais nas regiões celestiais, tomem consciência de que vocês precisam vestir toda a armadura de Deus, a fim de que vocês possam resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Então, veja, havendo batalhado, ele fala que existe uma batalha. Isso não depende de mim, não depende de você. Se você aceita a graça, automaticamente você entrou em uma guerra, automaticamente você está numa batalha espiritual, onde os principados, as potestades, os dominadores deste século, desse sistema mundial e as forças espirituais do mal vão querer levar você a retroceder. Então você precisa batalhar até o final, assim permanecereis inabaláveis sem retroceder. 14. Estais, portanto, firmes. Ele está dizendo, por isso, é por tudo isso, por você saber que existe essa guerra, que você precisa continuar firme, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Aqui ele começa a falar sobre as armaduras. A primeira armadura, trazendo em volta da cintura a verdade. Quem é a verdade? A verdade é uma pessoa. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a primeira coisa que todo cristão precisa ter para vencer essa guerra, ele precisa ter um relacionamento com Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, estais, portanto, firmes, trazendo em volta da vossa cintura a verdade. Em volta da cintura, a cintura é o centro do nosso corpo. É na cintura que você conecta os membros inferiores, você conecta a toda a couraça da justiça, a força que nós temos para manejar os nossos braços, fazer os nossos movimentos. A cintura é o que nos dá o movimento para o lado direito, para o lado esquerdo, nos dá essa movimentação. Então ele está dizendo, movimentem-se para todos os lados, quando vocês forem para frente, quando vocês caminharem para um lado, para o outro, sempre com Jesus. Tenham em volta da cintura a verdade. Para todos os lugares para onde vocês forem, para onde vocês olharem, sempre estejam com Jesus. Ele é a verdade. E vestindo a couraça da justiça. A couraça é aquela armadura que é como um colete que cobre do pescoço e cobre toda a parte da frente de um soldado. Então, a couraça da justiça protege o nosso coração, protege o nosso peito, protege o nosso abdômen. Então, significa que protege o nosso coração, protege a nossa respiração, protege o nosso abdômen dos golpes do inimigo. Isso fala ter a couraça da justiça, fala ter a couraça da justiça, fala que tendo o seu coração livre de mágoas, de rancor, de ódio, de inveja. Quando você tem a couraça da justiça, essas coisas não batem no seu coração. Quando você tem a couraça da justiça, você respira a paz. Você respira o ar com paz, com tranquilidade. Você não fica com sobrepeso, com ansiedade, pensando a respeito das coisas do futuro, preocupado com relação às coisas do passado. Você ressignifica o que foi ruim, você perdoa, você dá um sentido novo. Eu passei por isso, então agora eu vou lutar para ajudar as pessoas que passaram por isso. Você usa a couraça da justiça. Quando falamos aqui que a couraça da justiça cobre também o abdômen, podemos dizer que você fica com o seu coração, tendo o seu coração tratado, você não se entrega ao consumismo, você não se entrega
a mágoa. Tem uma pesquisa que fala que que o nosso corpo ele somatiza as nossas emoções e algumas coisas que nós passamos que nos geram mal-estar acabam afetando o nosso estômago, trazendo úlcera nervosa. Existem alguns estudos que mostram que o intestino carrega enfermidades que são consequência de coisas emocionais, situações mal resolvidas que não são tratadas no coração. Então, couraça da justiça aqui fala sobre a proteção sobre o nosso coração, ao que nós respiramos, como nós estamos no nosso abdômen, no nosso estômago, no nosso intestino. Quando você tem as suas emoções resolvidas, tratadas, curadas, você está com a couraça da justiça. Versículo 15, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Os nossos pés aqui fala sobre os nossos sapatos. Então ele fala assim, tenham o evangelho da paz, a palavra de Deus junto com os pés de vocês. Onde vocês pisarem o pé, vocês devem ir para falar a respeito do amor de Deus. Tem pessoas que pegam os pés e vão para ambientes que levam para dar lugar ao diabo, que é o que Efésios 4 fala. Não deis lugar ao diabo, não pise em qualquer ambiente. Mas ao invés de pisar em qualquer ambiente, peguem os pés de vocês e coloquem a proteção do evangelho, para que vocês anunciem o reino de Deus em todos os lugares em que vocês forem. Porque se vocês estão comprometidos em falar da palavra de Deus para todos os lugares em que vocês forem, vocês estão assumindo uma posição ativa, onde vocês estão com a intenção de pregar a palavra. Quando você entra num ambiente de maneira passiva, vamos ver aqui o que tem por aqui, você dá lugar para que o diabo olhe você entrando naquele ambiente dizendo, vamos lá exercer influência, começar a colocar a nossa força para derrubar essa pessoa. Mas quando você está com seus pés sempre ocupados com a intenção, sendo intencional de pregar a palavra de Deus, você está sempre pensando com o seu pensamento ativo, o que eu prego, o que eu falo, quem eu vou ganhar para Deus hoje. Então você está numa posição, isso é o calçar os pés com a proteção do evangelho da paz, é estar numa posição na batalha, um posicionamento certo. 16, embraçando sempre o escudo da fé. Então no meio da caminhada, vem palavras dizendo por que você continua seguindo a Cristo. Então ele diz, coloque o escudo da fé, coloque no braço o escudo da fé, para sempre que alguém disser algo para desestimular você, que você lembre, eu sigo ao Senhor Jesus, eu sei que eu tenho vida eterna, eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele está cuidando de mim, que Ele está na minha frente, com o escudo da fé com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Quando o maligno lançar uma seta, uma flecha no seu coração, dizendo alguma coisa, você vai ter a fé para dizer, eu vou continuar. Versículo 17, usai igualmente o capacete da salvação. Capacete da salvação fala sobre os nossos pensamentos. O que você tem pensado? Pense. Lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, a Bíblia fala tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que edifica, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é amável, tudo que é de honra. Se tem alguma coisa para pensar, nisso pensai. Então usai igualmente o capacete da salvação. O capacete da salvação, lembra? Você é um salvo em Jesus. Então você recebeu a graça de Jesus. Então você tem o Espírito Santo com você. Você tem o poder de Deus juntamente com você. Você recebeu a sabedoria que vem de Deus. É dele que vem a sabedoria e com a sabedoria você tem como resolver as circunstâncias da sua vida, porque Deus já deu a salvação e junto com a salvação Ele deu
todas as bênçãos. Vamos lembrar de Efésios, o capítulo 1, o versículo 3, fala: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você já recebeu todas as bênçãos nas regiões celestiais. Então, entender isso faz com que o seu pensamento esteja revestido com a capacete da salvação e tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus e você recebe uma palavra que quer influenciar você a sair do caminho, você tem a palavra de Deus para dizer: Deus está comigo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Operando Deus, quem vai me impedir de alcançar resposta e vitória? Então essas são as palavras de Deus. Quando você tem a palavra de Deus, você usa ela como uma espada que corta toda a influência do maligno. Agora o versículo 18. Ainda estamos falando das ferramentas espirituais. Orai no Espírito em todas as circunstâncias. A oração é uma outra arma. Quando você ora no Espírito, orar, o que é orar no Espírito? É orar pedindo a direção do Espírito Santo. Quando você começa a orar, diga: Espírito Santo me orienta nessa oração. E o Espírito Santo vai direcionar a oração. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência. Tem pessoas que oram, não recebem a resposta de Deus logo e dizem: Deus não me responde, Deus não me ama, Deus não me atende. Tenha a humilde insistência, Deus responderá, Ele responde você. Quando Ele não responde, Ele está verificando se você busca Ele como empregado ou se você tem uma parceria com Ele. Quando você tem uma parceria com seu pai, com a sua mãe, nem sempre o pai e a mãe respondem na hora. Mas nem por isso significa que eles não estão ouvindo ao seu lado, vendo você. Deus também nem sempre vai responder na hora que você quer, mas isso não significa que Ele não está com você. Então, tenha toda a petição em humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Veja aqui o versículo 18. Tendo isso em mente, sabendo que vocês estão numa guerra, numa batalha espiritual, que vocês precisam dessas ferramentas, dessas armaduras, vigiai, ou seja, prestem atenção com toda a perseverança na oração. Ele fala sobre perseverar na oração, ou seja, sempre orando por todos os santos. 19. Orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho. 20. Pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Aqui Paulo ensina que devemos orar pelos nossos irmãos que pregam a palavra, para que eles recebam força e ousadia para pregar mais. Quanto mais pessoas forem alcançadas para o reino de Deus, melhor estaremos em nossa vida nessa terra. E agora ele termina aqui. Saudações e a bênção apostólica. 21. Vamos lembrar, esses títulos que estão aqui são títulos que foram colocados pela versão da King James atualizada. Esses títulos aqui não existem no texto original da Bíblia. Cada Bíblia que você pega tem títulos diferentes, porque cada Bíblia tem uma tradução de uma equipe. Então a King James colocou aqui saudações e a bênção apostólica. Versículo 21. E para que vós também possais saber como estou e o que estou fazendo, Tíquico, irmão amado e fiel ministro no Senhor, vos informará de tudo. O versículo 21 nos mostra que foi Tíquico que levou essa carta em mãos para os Efésios. 22. Foi com esse objetivo que eu vô-lo enviei, para que saibais da nossa situação e para que ele vos console o coração.
Então Tíquico foi o entregador, aquele que entregou a carta e que falou, né, atualizou os Efésios sobre a situação de Paulo, que estava preso em Roma quando ele escreveu aqui essa carta. 23. A paz esteja com os irmãos, bem como o amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. 24. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor sincero e incorruptível. Então, no 23, ele deseja a paz. A paz esteja com os irmãos, bem como o amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Ele deseja a paz, ele deseja o amor com a fé, e ele termina desejando a graça no verso 24, e que a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça, ou seja, a força para seguir a Jesus, esteja com todos os que amam a Ele, com amor sincero e incorruptível. Agora terminamos o estudo de Efésios. O que destacamos aqui no capítulo 6 é a armadura de Deus, que fala a respeito das ferramentas da guerra espiritual. Nós destacamos aqui que, fazendo um resumo, comentando aqui, que nós temos que ter o capacete da salvação, temos que cuidar dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos têm que estar fundamentados na palavra de Deus. Nós precisamos ter a couraça da justiça, cuidar da nossa inteligência emocional, do nosso coração, porque o ódio, a mágoa, a raiva, o rancor, a inveja, a cobiça, a malícia, a mentira, o desejo de fazer o mal, vai contaminando aquilo que corresponde à nossa vida, ao nosso fôlego de vida, e exerce influência no nosso estômago, no nosso intestino. Então, couraça da justiça fala sobre a cobertura de cuidar das nossas emoções e cuidar da nossa saúde física em relação ao que nós comemos, ao que nós bebemos. O capítulo 5 de Efésios fala para não se embriagar. Então a embriaguez fala a respeito do que você consome. A couraça da justiça vai fazer que eu lembre que eu não devo consumir o vinho e que existem alimentos que eu não devo comer, que existem coisas que fazem mal para a saúde, que não devem entrar no meu corpo, no meu organismo. Depois, os pés devem estar calçados com a preparação, com a proteção do Evangelho da paz, para que em todos os ambientes que eu for, eu carregue essa mensagem de Deus. Nos meus braços, eu preciso ter de um lado o escudo da fé e do outro a espada, que é a palavra de Deus. O escudo é a fé e eu tenho que ter a palavra, eu tenho que ter a fé para continuar crendo no Senhor, e a espada, que é a palavra de Deus, para cortar toda a influência do mal em relação à minha vida. Essa é a meditação de Efésios no capítulo 6, e agora eu faço um convite a você. E o convite é que você faça essa oração, que é a oração de confissão. Nessa oração, você confessa que você quer viver com Jesus, que você quer receber essa graça, que você quer o perdão dos pecados, que você quer ter o Espírito Santo para te guiar até o céu e que você quer que o seu nome esteja escrito no livro da vida, que é o livro que está no céu com os nomes dos filhos de Deus. Então faça essa oração comigo, ligue o seu pensamento com Deus e ore. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu, e escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja para que você participe dos cultos, estude a Bíblia. Tem muitas coisas boas que Deus tem para a sua vida e que Ele quer revelar a você. Ele quer se revelar a você poderosamente. Procure uma igreja, participe dos cultos, batize-se em águas, participe da celebração da ceia, que é o pão que representa o corpo de Cristo e o suco de uva que simboliza o sangue que Ele derramou na cruz por todos nós. Deus abençoe a sua vida grandemente e até
os próximos estudos da Bíblia. Deus abençoe grandemente, amém, e glória e glória e glória eternamente a Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, hoje e sempre, amém.